Muito bom dia, Deus abençoe a todos nós em Cristo Jesus. Nós hoje estamos com uma meditação para a salvação muito importante neste dia, 4 de junho de 2026, quinta-feira, um feriado nacional, e nós gostaríamos de iniciar essa meditação com uma reflexão. O que é que nós tanto temos? O que é que nós mais temos em nós que é de tanto valor e valor eterno? Você já pensou nisso? Um dia eu parei para pensar nisso, sobre o que é eterno, sobre a eternidade. Sabe qual é a coisa que nós temos de mais valor dentro de nós, em nossa vida? A nossa alma. Nós iremos falar um pouco sobre isso nesta manhã, neste dia. Vamos orar a Deus. Pai Celestial e Deus bendito, no nome eterno do Teu Filho, o Senhor Jesus, nós rogamos a Tua bênção, a Tua benevolência e misericórdia sobre todos nós. Abençoe cada lar, cada pessoa que vai ouvir as Tuas palavras, para que haja entendimento e temor. No nome de Jesus é o que te oramos e te agradecemos. Amém. Título desta meditação: guarda o que tens. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, é o texto básico. Nós vamos falar sobre todo o contexto deste texto que aqui reservamos para essa meditação. Esta meditação que fala sobre o guardar o que nós temos é referente a uma carta em Apocalipse que Deus, através do seu anjo, revelou ao apóstolo João na ilha de Patmos, quando o apóstolo João foi preso por divulgar o evangelho, as palavras de Deus, sofrendo por divulgar a palavra de Deus. Fala sobre a carta à igreja em Filadélfia. Esse contexto todo está no versículos 7 ao 13 do terceiro capítulo, no capítulo 3 de Apocalipse. Essa igreja, ela estava vivendo no temor de Deus, mas Deus trouxe um alerta para que esse povo, este rebanho que estava sobre a responsabilidade do pastor, para que ficasse mais alerta com as estratégias do diabo para tentar roubar o que tinha de mais valor naqueles que servem a Deus, que é a sua alma. E ele era uma igreja fiel que guardava as palavras de Deus. E Deus falou que ele cuidava dela. Deus cuida de cada um de nós em todos os detalhes. E quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, Ele cuida de todos nós. Deus fez nós para o louvor da sua glória. Então Deus tem um maior apreço em cuidar de todos nós. Mas o maior cuidado que Deus tem e quer com todos nós é a salvação da nossa alma. Por isso que esse texto nós reservamos para falar do que é mais importante a ser cuidado: a alma, a salvação, a vida eterna. Por isso,
Deus falando, guarda o que tens. Então a gente tem que conservar aquilo que é mais precioso para conosco, para que o inimigo de nossas almas não roube a nossa alma. E para tanto temos que ter muito cuidado, saber como zelar a nossa vida, para que a nossa alma seja protegida e para que o ladrão, que é o inimigo, o diabo, não roube e nem mate a nossa vida. O maior papel do diabo é querer, aqui nessa terra, é querer desvirtuar o homem de crer na palavra de Deus e de continuar sendo fiel a Deus. Por isso que em todas as cartas daqui de Apocalipse há essa advertência: ser fiel, persevere até a morte e dar-te a coroa da vida. Então, para tanto, nós temos que ter um grande zelo e um cuidado com a salvação da nossa alma. Vamos falar apenas de uma pontuação e um alerta em conclusão a esta meditação. Vai ser bem objetiva. Então, Apocalipse capítulo 3, versículo 11, que diz: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Esta coroa só vai se dar para quem conservar a salvação da alma, e essa salvação da alma se conserva na obediência à palavra de Deus. Foi o que o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, agora me resta a coroa da vida, que é dada àqueles que o amam, que guardam seus mandamentos e vai sendo fiel até o fim. Agora vamos falar algo aqui que escrevemos, que faz parte desse texto bíblico, desta meditação. O que é que nós possuímos? Eis a pergunta. O que é que nós possuímos? Qual a coisa de mais valor que nós temos dentro de nós, que é eterno? A alma. A fé para permanecer em obediência a Deus, para alcançarmos a coroa da vida eterna. Então, o que é que nós temos de mais precioso para conservar a alma, a vida eterna para nós? O que é que nós temos? O apóstolo Paulo falou isto em 1 Coríntios, se não me foge a memória, me parece que é o capítulo 13, versículo... Já no final do capítulo, ele disse: permanecem em 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Então, esses 3 itens têm que estar sempre sendo alimentados. E é alimentado através da palavra e exercitando a obediência à palavra de Deus. Então, nós precisamos muito nos alimentar a fé para conservar a obediência, para alcançarmos a salvação da nossa alma. Concluindo esta meditação com este alerta. Um alerta: vem sem demora. Talvez alguém pense: sempre fala que Jesus vem e Jesus nunca vem. O tempo é dele. A palavra de Deus diz aqui nas epístolas do apóstolo Pedro: um dia para o Senhor é como um ano, ou 1000 anos. Acredito que seja assim. E 1000 anos é como um dia. Ou seja, para Deus não há tempo. A gente só tem que fazer o quê? Estar vivendo na obediência, porque aquele dia vai ser um dia que menos alguém espera. Para alguém esse dia já chegou. Como? Através da morte física. Para essa pessoa, aquele dia já chegou. Mas vai ter um dia que vai ser para todos, que é o arrebatamento. Então, temos que estar
atento, em alerta a preservar a salvação da alma. Precisamos estar em todo momento preparados, pois não sabemos o dia nem a hora em que o Senhor Jesus virá. Temos que estar preparados a todo tempo. Nós temos um exemplo muito clássico que está aqui falando de Jesus sobre as 10 virgens. 5 eram prudentes e as outras 5 eram nécias, ou seja, pessoa que não tinha o zelo, não se preocupava com a volta do noivo, que o noivo é Jesus. E nós que cremos nele somos a noiva. Então, as prudentes eram aquelas que conservavam o azeite. O azeite é o quê? A presença do Espírito Santo dentro de nós. Nós iremos falar mais adiante esse assunto muito maravilhoso sobre a presença de Deus. Então, vamos ler como texto bíblico aqui em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: porém, o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. E aí? O ladrão vai dizer que hora vai tentar minar, roubar, invadir um lar ou assaltar alguém de forma alguma. Então, temos que estar preparado a todo o tempo. Vamos agradecer a Deus agora, então. Ó Senhor, nosso eterno Deus e Pai, te louvamos por tua palavra que nos ensina, nos alerta a tudo e a respeito da preparação e da conservação da alma para a eternidade contigo. Em nome de Jesus, ajude a todos nós, é o que te oramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe, ótima quinta-feira, e esta é a reflexão que fica. Estar preparado a todo tempo. O dia vem e poderá chegar quando menos esperarmos. Então, para tanto, temos que proteger a maior riqueza que está dentro de nós. A primeira é a nossa alma, e a segunda é a fé. Sempre alimentar a fé no temor, na obediência, sempre examinando as Escrituras. Faça isso, foi o que o Senhor Jesus falou num dos sermões dele, e que nós temos aprendido desde os primeiros passos, quando aceitamos a Deus, o Salvador. Nós temos feito isso com muito prazer. Examinar as Escrituras. Examine. Mesmo que você não tenha muita força, vá começando aos poucos. Leia um versículo, 2, 3. Leia todo o contexto de um assunto, de um versículo isolado. Leia todo o contexto para entender. Pois foi isso que Jesus mais recomendou para que a gente pudéssemos alcançar a vida eterna. Ele disse: examinai as Escrituras, porque cuidaste nelas a vida eterna, pois são elas que testificam de mim. Então, faça isso. Se esforce, examine as Escrituras. Comece pelo Novo Testamento, no livro de Mateus. Aqui de nós mesmos nós recomendamos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o São João, que ali o apóstolo João fala muito sobre a vida eterna, fala muito sobre o plano da salvação. É isso aí. Deus abençoe, até a próxima, se assim Deus nos permitir.